respeito desses capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? É um dos capítulos, assim, vamos dizer, mais importantes que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós, né, companheiros, espíritos inferiores, né, que estamos ainda sempre, vira e mexe, ligados às coisas dos sofrimentos, das aflições. Então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E os itens 24 e 25, principalmente o item 25, né, o item 25, a melancolia, são itens que eu até cheguei a conversar aqui com o Marco a respeito disso. O item 25, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e esse 25 fala da melancolia. A palavra moderna que fala de melancolia é justamente a depressão. E, infelizmente, muitos dos nossos companheiros ligados à depressão acabam encaminhando no sentido da solução mais triste, né? E justamente nesse ponto de vista que a gente, cheguei até a falar com ele que a gente até propôs fazer um trabalho específico ligado a esse assunto, mas aí a gente fica pensando, se dentro da programação a ideia era fazer o 24 e 25, vamos tentar trabalhar o 24 e 25. O item 24, a desgraça real, ainda não volta ainda, só para a gente poder informar isso aqui, que isso aqui é importante. A desgraça real, define de Girardin a primeira, Paris de 1861, e a segunda, a melancolia, François de René, em Bordeaux não tem data, não tem o ano, tá? Pelo menos na minha versão do Evangelho não tinha o ano. Não sei porquê, não tem. Coisa a versão mais nova, assim, desse tipo, desse livro aí não tem não. Nenhuma que eu vi, mas aí a gente gosta de falar para as pessoas saberem, se porventura alguém tiver, como a palestra vai no Facebook depois, né? Aí se alguém tiver uma versão, eu tenho aqui essa mensagem, essa mensagem consta também, não sei aonde. A revista espírita pode ser que tenha, mas pessoas às vezes as pessoas pesquisam, né? É igual algumas coisas que a gente pega a informação num livro, pega a informação num outro livro, e depois você acaba, né, quanto mais estudioso, essa é a vantagem da gente fazer essa divulgação pesada também, né? Existem, por exemplo, erros de tradução dentro do livro dos Espíritos. Infelizmente existe isso, né? Coisa que está escrito lá dentro em francês, por exemplo, tem uma questão que tem na introdução lá que é clássica, né? Que está escrito em francês milhares de adeptos, e na hora que foi traduzido para o português, vários autores traduziram como milhões de adeptos, né? Milhões de adeptos é totalmente diferente de milhares de adeptos, ainda mais considerando na época do nascimento da doutrina espírita. E lá em francês está milhares, não milhões. Só 3 ali, né? Acaba não sendo muita diferença, né? Mas faz muita diferença, principalmente no sentido das coisas, porque milhões de adeptos, a pessoa fala, né? Milhares de adeptos, a pessoa fala, tudo bem. Então é importante a gente ter essas trocas de informação para a gente poder ter um crescimento, um maior conhecimento da doutrina espírita. E aí, a desgraça real, pode avançar, a gente vai seguir a desgraça real até tiver um outro slide, até quando chegar um outro slide igual a esse, que a gente vai marcar o início do item 25. Todas as frases, né, praticamente, né, salvo raríssimas exceções, todas as frases que a gente utiliza são frases exatamente da mesma maneira que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente copia e cola, né? Tá? Para a gente não ter fuga, né? Para não ter achismo, para a gente não fugir da base doutrinária, para a gente poder entender que o código doutrinário que Kardec trouxe para a gente é um código muito rico e que efetivamente nos consola. Todos, né? Reparem só como começa a ter o fim, né? Essa primeira mensagem, né? Todos, eu frisei, coloquei em amarelo, né, para a gente poder saber, né, todos, porque quando fala todos, né, outro dia eu perguntei numa reunião, cheguei numa reunião de estudo, né, estava um grupo assim, que era uma palestra mesmo, né, a gente chama de reunião de estudo, né, e aí dentro da palestra a gente perguntou assim, o que significa todos? Aí a companheira virou e falou assim, todos são todos, né? Eu falei, perfeitamente, você está corretíssimo, todos são todos, ou seja, se são todos, significa que não tem ninguém que não haja da maneira como eles estão descrevendo aí, assim, espíritos superiores dizendo e enxergando como funciona o nosso comportamento. Todos falam da desgraça. É assim.
É por isso que quando a gente chega no dia a dia, também, salvo raríssimas exceções, às vezes a gente chega com uma pessoa e pergunta para a pessoa assim, e aí, tudo bem? Né? Aí quando a pessoa, ou ela dá aquela resposta padrãozão, né? Tipo assim, não quero nem falar nada a respeito, diz tudo bem, e pum, segue o caminho, ou a grande maioria das vezes a pessoa chega e aí ela pega e fala assim, e aí, tudo bem? A pergunta, não está tudo bem não. E aí começa, né, a trazer todas as, né, suas desgraças do dia a dia para cima da gente. Se você, porventura, chega com uma pessoa, né, e chega para ela e diz assim, eu estou com dor no pé, ela pega, puxa, eu já tive dor no pé também, ela começa a falar da desgraça dela. Ela não ouve a tua desgraça, ela quer contar a desgraça dela. Se você está com dor de cabeça, ela diz que teve dor de cabeça. Se você está com dor no pé, o que você tiver, ela diz que, né, eu lembro que uma vez, lá, não sei o que lá, ela começa a... Todos nós somos assim. Espíritos inferiores, ainda estão muito ligados à matéria, a gente não consegue entender, né, a gente não entende o espírito da coisa, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo, não entende que nós mesmos fomos nós que impedimos, né, o gênero das nossas provas, como está lá dentro do Livro dos Espíritos, nas questões 258 e 259. Então está lá, todos falam da desgraça, todos já a sentiram e julgam conhecer-lhe o caráter múltiplo. Luiz, como é tirada a mensagem de preparação do ambiente? A mensagem do... Essa mensagem que você leu agora. Qual foi a mensagem que você leu agora? Pega aí mais 51 do caminho, né? É a mensagem número 51. Meninos espirituais. Meninos Meninos espirituais. espirituais. Mensagem 51 do livro Caminho, Verdade e Vida. Por que eu estou falando aqui? Estou fazendo questão de frisar. Porque chega um determinado momento, né, ele fala assim, antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Por quê? Porque nós somos meninos, nós não conseguimos avaliar. Aí qual não é a surpresa? Na primeira, não na segunda, mas na primeira frase que está dita do texto da noite de hoje, né? Por acaso, né? Com toda certeza por acaso, né? Todo mundo fala assim, mas foi coincidência. Não foi coincidência não. Isso daí também está previsto, são os benfeitores espirituais, guiando os nossos trabalhos, orientando os nossos trabalhos, arrumando os trabalhos para que tudo funcione da melhor maneira possível. Então aí está a questão. Nós julgamos conhecer o caráter múltiplo, mas nós não conhecemos ainda o caráter múltiplo. A gente não tem ainda o hábito de enxergar, como Jesus ensinou para a gente por diversas vezes, recomendou olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente não está dentro desse padrão ainda de entendimento. E aí ela diz assim, quase todos se enganam, a verdadeira desgraça não é absolutamente o que os homens que sofrem acham. A pessoa acha que ela está dentro de um deserto, ela acha que ela está diante de um despenhadeiro, aqui assim eu coloquei as pedras do caminho, né, porque lá dentro do Evangelho, Jesus fala para a gente, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, move-te daqui para ali. E aí a pessoa fica pensando no tamanho da montanha. São várias montanhas que são, né? Às vezes é montanha, às vezes são as pedras do caminho, né? Mas aí as pessoas têm que entender, nós não conseguimos avaliar essas situações que a gente vive, né? É isso que ela está explicando para a gente. Quase todos, né? Só para a gente poder lembrar, todos significa sim, 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 é sim o tempo todo, tá? Quase todos sim, 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 de vez em quando tem um nãozinho, tá? Então, quase todos nós nos enganamos na avaliação das dificuldades que a gente tem. Essa que é a questão que ele está colocando para a gente aqui, que a Delfim está colocando para a gente. E aí ela diz assim, damos o nome de desgraça, essa frase aqui em cima, lá no texto do Evangelho, essa frase aqui em cima, a primeira em azul ali, fui eu que escrevi. Tá? Por quê? Porque ela, dentro do texto, ela descreve um monte de situações que a gente passa no dia a dia, que a gente usa como exemplo. Tá? Problemas mais variados possíveis. E aí ela cita, né, que a gente dá esse nome de desgraça para essas coisas. Né? Então eu peguei e reescrevi
tirei as citações, porque a gente precisa, né, abranger o título do trabalho que a gente vai fazer na noite de hoje. Então eu tirei essas citações, né, para quem quiser estar lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e colocamos aqui só o resumo da situação, dizendo assim: damos o nome de desgraça para muitas coisas, mas isso na linguagem humana. Isso é linguagem humana, porque se for pelo entendimento espiritual, a gente vai ver que não é desgraça. É isso que a gente tem que perceber, tá? Então ela pega e diz assim: sim, é desgraça para os que só veem o presente. Para aquele que só está vivendo da matéria, que só está conseguindo enxergar a nossa situação aqui como, né, essa nossa situação aqui física, a nossa situação de momento, aí a pessoa não consegue compreender a situação. Eu me lembro de uma eu estava lá no Espírito Santo, aí vocês têm, né, as palestras aqui são gravadas, né? Aí eu peguei e falei assim: vou dar uma olhadinha nas palestras que eu já fiz aqui no centro. Aí vi uma palestra que dentro da gravação dizia, por exemplo, a gente vê só para a gente poder entender, né, como funciona, né? Tem gente que fala assim: fulano morreu. Aí a pessoa chega, ela não fala assim: fulano morreu, ela fala assim: fulano morreu, né? E aí quando uma fala que fulano morreu dessa maneira assim, bem uma coisa assim, aquela coisa assim, né? O pessoal até usa, né? Sorumbático, fulano está sorumbático, macambúzio, né? Pessoa bem assim, né? Aí eu comentei numa palestra, a gente comenta de novo, é muito importante. Aí a pessoa pega e resolve corrigir, aí diz assim: não, ele não morreu, ele desencarnou. Aí eu peguei e citei para o pessoal: gente, Allan Kardec usa a palavra morreu, ele não usa a palavra desencarnou, ele usa morreu. 90%, 99% das vezes é morreu que ele usa. Desde que se compreenda que é a morte do corpo, não é a morte do espírito, que a morte do espírito não existe. Então o que ele está querendo dizer para a gente aqui é que nós usamos as terminologias da vida terrestre. A gente fica muito amarrado nas coisas da terra e aí não consegue enxergar o além, não consegue ter a visão, né? A pessoa não consegue sair para enxergar o que vem depois e para poder enxergar o que veio antes. Ela não consegue entender isso, tá? Ela não tem essa avaliação. E aí ela coloca assim: a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Ou seja, a gente precisa, com extrema urgência, mas extrema urgência, a gente precisa olhar, observar o fato, mas a gente precisa tentar observar qual é a consequência desse fato. Porque se a consequência não for ruim, o fato não foi prejuízo. Entende? É isso que a gente tem que compreender, né? Imagina você fazendo, eu não sei fazer torta de limão, é o meu sonho, né? Eu adoro torta de limão, já vou avisando aí, se alguém quiser me satisfazer, me deixar feliz, faça uma torta de limão, tá? E aí o que acontece? É bom que o pessoal está gravando, aí você vai para o mundo, tudo quanto é canto, o pessoal vai saber que eu gosto de torta de limão. Aqui, às vezes a pessoa pega, né, faz aquela massa que fica embaixo da torta de limão, aí a pessoa, né, tá lá, colocou no forno uma massa de maisena com manteiga, né, que primeiro tem que ir no forno. Aí a pessoa, esqueci a massa do forno. Aí às vezes ela fica um pouquinho mais durinha, fica uma delícia, gente. Fica melhor do que se tivesse esquecido, a pessoa não tivesse esquecido. Então a gente tem que entender assim: esqueci o negócio no fogo. Às vezes fica melhor. Às vezes fica mais gostoso. É uma consequência boa. O fato foi esquecimento, a consequência foi positiva. Então não é ruim. Entende? Não é ruim. Me lembro, por exemplo, né, estou lembrando aqui dos meus pais. Olha só, vou falar alguma coisa para vocês. Né, às vezes as pessoas lembram assim: atrás, no passado. Né? Eu me lembro do meu pai, né, minha mãe, quando fez arroz a primeira vez, né, o arroz queimou o fundo, né, e ficou aquele unidos venceremos, né? Aquela coisinha assim, unidos venceremos. Aí meu pai virou e falou assim: eu adoro o arroz quando está assim, com gosto de queimadinho. Então, ou seja, ela queimou o arroz, mas aí ele pegou, aproveitou, transformou em uma declaração de amor. Ou seja, o fato é ruim, a
consequência foi maravilhosa. Então faz com que o fato não tenha sido uma desgraça. É isso que a gente tem que observar. Estou usando as coisas pueris como exemplo, porque obviamente a gente não vai usar a notícia triste dentro da casa espírita. A gente não vai fazer isso, não precisamos fazer isso. Aí cada pessoa, na sua própria reflexão, analisa o seu próprio fato, analisa a sua própria consequência, e aí ela avalia se a consequência foi melhor ou foi pior do que a situação que ela estava. É isso que a gente está querendo falar para o pessoal. Aí ela mostra para a gente que um acontecimento feliz, né? Ó, o feliz lá nesse slide eu não troquei, tá? Eu não troquei o slide ali não. Aquele feliz ali, ó, o feliz ali, ó, feliz entre aspas, tá? Porque de feliz não tem nada. Então quais são as consequências que podem trazer um acontecimento que parecia ser feliz? Podem trazer consequências infelizes, tá? Ali assim eu coloquei uma imagem pesada. A imagem está pesada. Os companheiros resolveram beber. Tá? Eu vou usar uma frase que é uma frase difícil de ser ouvida, mas é preciso entender o que está sendo dito e não o que não está sendo dito. Tá? A bebida, quando ela é fabricada, quando ela é produzida, ela é produzida por pessoas que são experts no assunto, né? São conhecedores do assunto. Então eles colocam determinados mecanismos, colocam determinados ácidos, determinados conservantes, determinados não sei o que, não sei lá como é que faz bebida, eu não sei fazer bebida. Eu só sei o seguinte, que às vezes você pega, né, alguma coisa, né, enlatada, aí você come uma, aí dá uma coisinha aqui assim atrás, nessa parte que saliva. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Aí você come um biscoitinho, tinha um biscoito antigamente de chocolate, não era biscoito não, era sem parar, vocês lembram isso? Que tinha até a propaganda, e você come, né? Sem parar. Por quê? Porque o cara come um, aí o negócio dispara, um negócio de salivação, que manda uma mensagem para a cabeça da pessoa, dizendo assim, come outro. Aí a pessoa come outro. Aí saliva mais, come outro. Aí saliva mais, come outro. E aí vai assim, come outro. Até biscoito tem isso, né? Biscoito bis, e por aí vai. Um monte de coisas comerciais, né? Um monte de coisas comerciais são feitas dessa forma. A bebida, na hora que a pessoa bebe, ela bebe, dispara um monte de química que faz a pessoa falar assim, nossa, que legal, tá? E aí ela pega e fala assim, vou beber de novo. E aí dispara novamente, que legal. Aí ela, vou beber de novo. E aí ela fica, vou beber, e fica daquela maneira como está ali. Entendeu? Por quê? Porque ela está ligada no presente, ela não consegue vigiar de maneira adequada a sua conduta, e aí depois colhe as consequências lá na frente. Ou no dia seguinte, né, às vezes não bebeu tanto da maneira como está ali na imagem, mas às vezes vai ter uma ressaca do tamanho do bonde no dia seguinte, né, dizendo para ela assim, não faça isso novamente, porque a consequência não está boa. É isso que é a mensagem que está sendo dita para a pessoa. Não faça isso. Não faça. Só que tem que às vezes ela fica lembrando da química e fala assim, é tão bom, vou de novo. E aí entra de novo pelo cano. Tá? E não consegue entender que aquilo ali não é uma coisa feliz, não é uma coisa boa. E aí por conta disso, determinadas atitudes, determinadas coisas que a pessoa faz, que geram DST, tá? Todo mundo sabe o que significa. As questões das drogas, as questões das bebidas, as questões de não dormir, né? A gente pega a estrada, vê isso demais. Atualmente, graças a Deus, diminuiu um pouco. Mas há algum tempo, o pessoal tomava pílulas, ficava 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 horas acordado. Aí o cara fica acordado assim, né? Ele fica acordado, mas ele não está acordado. Caminhoneiro. E aí causa acidentes de grandes proporções, ou seja, a primeira situação parece ser boa, porque ele vai, eu vou faturar mais, é bom, é uma coisa que eu vou ser feliz através de faturar mais. E aí a consequência disso é uma consequência trágica.
Então, não é essa a saída. Tem alguns, sem querer, acho que na época também tem algumas forças da roda que também usam isso. Sim, Para claro. manter o elemento acordado de uma missão, né? Em Ele prejudica ele depois. Em tudo quanto é canto, Tudo, tá? Drogas, bebidas, tá? Drogas, bebidas, lugares muito frios, que a pessoa pensa que é a bebida que vai esquentar, né? A gente cansa de ver isso, a pessoa falando isso, né? Não é essa a saída, tá? Não é essa a saída, né? A questão de comer demais, não vou entrar nesse aspecto, tá? Por que eu não vou entrar no aspecto? Porque se for comer tortas de limão, aí vale, aí tá valendo, tá? É só isso. E etc. Então, só para a gente tornar mais leve as questões das nossas desgraças do dia a dia. E aí ela continua o assunto, dizendo para a gente que muitas das vezes é o oposto. Muitas das vezes é o oposto. É um acontecimento que num momento inicial é uma tremenda de uma contrariedade, tá? E aí daqui a pouco você vai olhar lá na frente e vai produzir um bem. Então são acidentes que dão uma parada na vida da pessoa, né? É a pessoa entrar em recuperação na escola. Recuperação aqui assim, eu não sei, eu não sabia o que era, eu estava tentando lembrar outros nomes, né? Mas eu acho que só tem recuperação hoje em dia, né? Na época? Na minha época, nossa, na minha época, na tua não, Marco, na tua você nem lembra o que é assim, você não fez segunda época. Você fez? Era a tua época, segunda época? Não sei. Quem falou segunda época? Foi você que falou segunda época? Você fez admissão, Marco? Eu fiz Você fez admissão, Marco? Não fez admissão. Então não vem tirar a onda para cima da gente, você não sabe nem o que é admissão. Tá? Então, agora eu joguei pesado, né? Garoto novo, né? Só lembra da admissão? Então, antigamente, né? Só para poder botar o pessoal a par, né? Antigamente era ginásio, era primário, ginásio, científico, e quando você ia passar para o ginásio, né, você fazia a 4ª série e fazia a admissão ao ginásio. Né? Eu fiz a 6ª série. Que 6ª série? Era. Você fez 6º ano. Não, então, Para ir para o ginásio. Para ir para o ginásio. Primário era 6 anos. Ele não está lembrando. Muito tempo. Não, primário 6 anos. Então tá bom. Olha lá. É o caso, por exemplo, da pessoa que parou o pé, né? Eu tive um torce no pé, não pude ir em tal lugar. Aí a pessoa na hora fala, que coisa horrível, não pude ir. E às vezes ela não pôde ir e foi extremamente positivo para ela, né? Questões da família. Meu pai e minha mãe são muito chatos. Meu pai e minha mãe me cobram o tempo todo, são terríveis. Meu pai e minha mãe, é o pai que é chato? Meu pai, ai meu Deus do céu, meu pai, não sei o que, papai. Mas só que aí você às vezes olha o que o pai está fazendo, no início parece ser ruim, mas depois você vê que produz o bem. Tá? Isso é maravilhoso. Um filho que tem um pai que cobra muito dele, em geral é porque o pai quer que o filho seja a melhor pessoa que existe na face da terra, que ela possa ser. Tá? Então é isso que é a grande questão. Então às vezes a pessoa, os filhos, é isso mesmo? É mãe e filha? Que gracinha. Né? Tem que ser exigente. Esse é o caminho da vitória, não tenhamos dúvida disso. E amigos também é a mesma coisa. Olha, repara que eu não estou querendo dizer para a pessoa, não é aquela sinceridade, né, que às vezes a pessoa quer, eu sou muito sincero, aí a pessoa vai lá e dá um chute no amigo. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não é dessa forma que eu estou falando, tá? Eu até aproveito que estamos gravando aqui, porque é uma mensagem que há muito tempo a gente queria gravar. Nós fomos em determinada ocasião dentro de uma casa espírita, dentro da casa espírita. E aí eu peguei e estava falando a respeito de teoria da beleza, né, da Allan Kardec. E aí eu peguei e falei, não, porque eu sou feio, né? Eu sou feio, simples, sou feio, ponto, sou feio, tá? E aí no que eu falei que eu sou feio, a companheira, muito minha amiga, foi consertar. E ela pegou e disse assim, Eduardo, você é feio por fora, mas você é bonitinho por dentro. Na hora que ela falou bonitinho, eu virei para as outras pessoas e perguntei, o que é ser bonitinho? E aí me disseram que bonitinho era o feio
Aí ela acabou dizendo para mim que na realidade eu era feio por fora e feio por dentro, e era arrumadinho, mas eu não tenho muitas camisas e muitas calças, eu não sou propriamente uma pessoa arrumada. Então eu sou feio por fora, feio por dentro e desarrumadinho. Aí ela resolveu consertar e disse para mim assim: na realidade eu disse isso por causa do seu jeitinho. Aí eu falei para ela: fica calada, pelo amor de Deus, não fala mais nada, entendeu? Porque quanto mais você tenta consertar, pior fica, tá? Então a gente fala a respeito disso porque é assim que funciona. Às vezes a pessoa pensa que é para dizer o que bem entende, né? Não é para dizer o que bem entende. A gente vai dizer determinadas coisas em momentos adequados. A gente vai jogar, é um amigo verdadeiro que vai chegar para o outro e dizer: fulano, por favor, você tem que parar com isso, né? Ah, meu amigo, eu estou vendo que meu amigo está dirigindo até tarde. Toda vez fica dirigindo de madrugada na estrada. Tem que ter um amigo para falar com ele: para de dirigir de madrugada. Não vai dar certo, vai ter uma hora que não vai dar certo. A gente tem que entender isso, tá? Precisa do amigo chegar para ele e dizer isso. Entendeu como é que funciona? Precisa do amigo falar. Precisa um amigo falar às vezes para ele. Às vezes ele já está começando a perceber, mas às vezes ele não está percebendo. Às vezes os amigos chegam e dizem para ele: para, você precisa parar, porque se você não parar, vai acontecer uma coisa drástica que vai fazer você parar. Então não faça isso. Essa que é a grande situação. Vai passar. Então a gente tem, olha só, muito importante a gente ter essas duas situações que a gente analisou nos dois slides anteriores, tá? Ou ver, e aí agora eu já coloquei o feliz lá entre aspas, ou é um acontecimento que parece ser feliz, mas que gera uma consequência ruim, ou é um acontecimento que é uma contrariedade e que gera uma consequência feliz. Ou seja, né, na realidade foi isso que ela está querendo dizer para a gente, que a nossa desgraça, a verdadeira desgraça, a desgraça real, o foco tem que ser feito não em cima do acontecimento, mas em cima da consequência do acontecimento. Essa que é a tese que ela apresentou para mim. Por exemplo, a tempestade, olha que lindo isso, gente. A tempestade que arranca as árvores, mas purifica o ar e limpa as ruas. É uma felicidade ou uma infelicidade? Não é isso? Vai purificar. Ela está purificando a rua, está purificando a rua. E na realidade a gente vê que muitas árvores demonstram que elas estão em saúde, porque elas inclinam e não caem. Aquela tempestade que deu depois do carnaval, dá uma limpada, sim. Quantas vezes não acontece isso? Quantas vezes não acontece isso? Teve um evento lá eu não estou conseguindo lembrar, foi na França que teve um evento, que terminou o evento na França e... Não foi a Copa do Mundo? Não foi na França não, onde é que foi a Copa do Mundo esse ano? Foi na Rússia. Foi na Rússia? Caiu uma chuva no final. Que caiu uma chuva, assim, uma coisa impressionante no final. Terminou a Copa. Vamos dar uma limpada no ar, porque o negócio não está bom, hein? Para limpar um pouco, né, a situação geral, né? Só para a gente poder ver, né? Avança outra para a gente poder ver outras coisas. Para apreciar melhor o que é felicidade ou infelicidade, é preciso